Lula, mas a gente segue nesse assunto porque depois que a Câmara votar o PL da adultização, o governo pretende então enviar esses 2 projetos ao Congresso para regular as Big Techs. O nosso convidado agora é o professor Paulo Renat, pesquisador do Instituto de Referência em Internet e Sociedade. Tudo bem, professor? Bem-vindo, como sempre, aqui à Jovem Pan. Muito boa noite. Tudo ótimo, Thiago. Uma ótima noite para você, uma ótima noite para quem nos assiste. Bom, professor, são 2 questões que podem ser consideradas diferentes, ou seja, essa questão da adultização é um projeto já discutido no Congresso Nacional e deve ser aprovado, como a gente já falou aqui, mas também o governo está aproveitando esse momento para enviar ao Congresso Nacional essa discussão sobre as Big Techs. O senhor acha que o país deveria finalmente se debruçar em relação a isso? Recentemente tivemos a decisão do Supremo Tribunal Federal e os próprios ministros falaram que eles tomaram essa decisão porque o Congresso não o fez. De que forma o Brasil precisa discutir nesse momento essas questões, professor? Tiago, o Brasil já foi um protagonista, né, e esteve na vanguarda dessa questão da regulação da internet quando a gente aprovou o Marco Civil lá em 2014. Infelizmente, o nosso Congresso Nacional estagnou e está mais do que na hora da gente dar os próximos passos, né? São muitos temas que estão relacionados às tecnologias digitais e que precisam, né, de um debate democrático e da aprovação de regras legais por parte do Congresso Nacional, né? Acho que esse tema da proteção de crianças e adolescentes é um dos assuntos, né, e que tem se mostrado recorrentemente urgente, né? A gente está falando de mortes de crianças em função de desafios, a gente está falando de exploração de crianças por meio do trabalho infantil, e essa questão da adultização é uma questão que se mostra premente. Em paralelo a isso, não só esse possível texto do governo federal, mas também vários parlamentares apresentaram literalmente dezenas de projetos para outros aspectos, né? Não só ligados à tecnologia, mas também ligados à criança e adolescente, mas que aí devem ter uma tramitação paralela para a gente não atrasar a votação desse projeto que teve a urgência aprovada no dia de hoje. Professor, eu vou passar a palavra para os nossos comentaristas. A próxima pergunta é de Dora Kramer. Você, Dora? Boa noite, professor. Bom, claro que o senhor já acompanhou muito bem o que aconteceu lá atrás, quando aquele projeto, que era chamado Projeto das Fake News, não teve nem a urgência aprovada, estagnou ali, depois não se falou no assunto, e essa história que o Tiago já nos contou aí, do Supremo, que teve que tomar uma decisão porque o Congresso omisso. Aí vem esse rapaz, esse Pelca, e faz essa coisa boa que foi dar aquele despertar nas pessoas de novo. O que o senhor acha? Eu queria a sua opinião sobre a maneira como o governo resolveu encaminhar agora, dividindo em 2 partes. Vamos deixar de lado esse projeto, que eu acho que é de amanhã, porque eu acho que ele tem unanimidade e acho que vai passar. E aí o passo seguinte é a regulamentação em si. Como é que o senhor vê essa maneira como o governo fez? Deixou as fake news de lado, não está citando isso, e divide em 2 aspectos: o econômico, relativo à concorrência também, e o do conteúdo propriamente dito. O senhor acha que é uma boa ideia, uma boa estratégia? Dora, excelente questão. Eu acho que como estratégia é muito inteligente, sim, que a gente trate os assuntos de forma, né, diferenciada. Claro que a gente não pode perder a perspectiva de que tudo está relacionado, tudo está interligado, e a gente tem que manter a coerência, né? Não dá para aprovar um projeto que diga A e um outro projeto que diga B sobre o mesmo assunto. Mas acho que para as coisas andarem, para os debates poderem acontecer e a gente chegar a avanços e consensos, precisa ir um passo de cada vez. Então, espero, né, que o seu otimismo esteja correto, que amanhã o PL 2628 possa ser já aprovado na Câmara dos Deputados e que, na sequência, todos esses outros debates, um de cada vez, possam ser realizados. A gente, né, tem uma crítica como sociedade civil que a gente acha que o governo federal perdeu o diálogo com a sociedade, né? A gente não tem exatamente muita ideia de qual proposta vem aí, mas a gente acredita que é necessário uma proposta. A gente acha muito importante que ela venha do Congresso Nacional. Como você apontou, o Supremo Tribunal Federal resolveu uma questão, né, premente, que se colocava ali como uma pressão em função dos acontecimentos,
mas o mais adequado é a gente ter debate, a gente ter contrapropostas, e o melhor espaço para isso, sem dúvida, é o Congresso Nacional. Professor Paulo, agora Nelson Kobayashi. Professor, boa noite, é um prazer falar contigo. Professor, a minha pergunta é sobre o seio familiar, porque apesar de haver uma necessidade, um movimento até pela responsabilização das plataformas, não se tem dito muito a respeito da responsabilização dos pais, dos tutores, das pessoas que são responsáveis pelos menores. O senhor acha que em algum momento o Congresso também vai avaliar algum tipo de responsabilidade, até mesmo não só de responsabilizar do ponto de vista do ilícito, mas de propagar políticas públicas de conscientização, educação para as famílias dessas crianças envolvidas? Como é que o senhor vê as famílias envolvidas nessa discussão toda? Excelente pergunta também, Nelson. Acho que o primeiro aspecto que eu posso colocar é que o PL 2628, ele prevê que as plataformas precisam oferecer aos familiares, né, aos pais, às mães, mecanismos para poder fazer essa supervisão de uma forma efetiva, né, para controlar a privacidade, para controlar o conteúdo que os seus filhos podem acessar. Tudo isso de uma forma muito cuidadosa, muito respeitosa, estabelecendo que a família tem que ter protagonismo nesse tipo de decisão do que acontece dentro de casa. É claro que a gente ainda depende de uma educação não só em relação a pais e seus filhos, mas uma educação para a mídia de maneira geral. Acho que o Brasil tem um grande passivo, até em relação à mídia tradicional. Acho que pouca gente entende, né, como funciona um índice de audiência, como funciona a produção de uma notícia jornalística e a diferença do trabalho importante do jornalismo profissional e de pessoas que eventualmente realizam, né, algum trabalho jornalístico, como foi o caso do Felca, por exemplo, que não é um jornalista, ele trouxe algo de jornalismo, mas precisa, né, de toda essa máquina mais importante para poder alimentar, né, as pessoas de notícias. Então, para além disso, as pessoas precisam aprender as mídias digitais, né, toda essa nova tecnologia, e o governo tem, de certa forma, pecado um pouco. Foram lançadas algumas cartilhas recentemente, mas tem muita coisa para fazer em termos do que a gente chama de literacia digital, de as pessoas poderem se apropriar dessas tecnologias cientes do que ela é capaz e de quais são os seus riscos. Esse, sem dúvida, também é um ponto futuro a ser implementado, com um detalhe importante. O Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê hipóteses para que pais e mães que sejam negligentes, que, enfim, falhem e violem direitos de crianças e adolescentes, possam ser responsabilizados, com a preconização de que essas crianças mantenham os laços familiares, que elas se mantenham no seio da sua família natural, mas já há sim previsões de que pais e mães devam respeitar e proteger os direitos de seus filhos. Professor Paulo Renan, pesquisador do IRIS, muito obrigado mais uma vez, professor, e volto sempre aqui à Jovem Pan. Um abraço. Um abraço, Thiago, boa noite.